quanto mais tempo a pessoa passa acima do peso, existe uma dificuldade maior dela reverter esse processo. Então eu vou trazer aqui para vocês agora um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Apresenta uma pesquisa sobre obesidade mostrando que quanto mais tempo uma pessoa fica acima do peso, maior o risco dela desenvolver, né, essa doença, ou seja, a doença obesidade, de tornar essa obesidade irreversível. Muitas vezes as pessoas passam muito tempo acima do peso. Quanto mais tempo ela passa acima do peso, além, né, de um dado que eles apresentaram agora, né, a depender do grau de obesidade que essa pessoa tem, a depender do nível de obesidade que essa pessoa tem, o que é que acontece? Há uma multiplicação da quantidade de células adipócitas do tecido adiposo, célula do tecido adiposo. Sim, Rodrigo, o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que é o seguinte, uma pessoa normal, uma pessoa obesa, essa pessoa obesa, ela tem uma quantidade de células maiores do tecido adiposo, né, do que uma pessoa eutrófica, normal, com peso normal. Sim, o que é que isso tem a ver? Então, por exemplo, se essa pessoa que está normal e engorda um pouco, o que é que acontece? A célula do tecido adiposo ela vai aumentar de tamanho. Por isso que a gente aumenta o quê? A quantidade de gordura. Porque essa gordura aumenta de tamanho, a célula do tecido adiposo. As pessoas que já desenvolveram uma hiperplasia celular do tecido adiposo, olha só, as pessoas que já desenvolveram uma hiperplasia celular do tecido adiposo, elas vão ter mais células e essas células, além de ser mais numerosas, elas também vão aumentar de tamanho. Ou seja, quando as duas pessoas, uma que engordou, mas não teve hiperplasia celular, por conta do quê? Porque ela tem essa hiperplasia celular. Porque quando chega um determinado tamanho da célula, essa célula, né, do tecido adiposo tende a se dividir, ter esse processo hiperplásico. E pessoas que engordaram, mas não tiveram esse processo hiperplásico de células, elas, quando emagrecem, elas tendem a manter mais, né, com mais facilidade esse estado magro, do que pessoas que já tiveram esse processo de multiplicação das células adipócitas. Porque ela tem uma maior quantidade de células e se ela engorda um pouco mais, se ela aumenta o tamanho da célula, vai ter uma maior ação em cima da obesidade. Então, essa outra variável. Voltando aí, né, para o estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, quando ele fala que esse tempo maior, né, no estado de sobrepeso e obesidade, principalmente de obesidade, que vai acarretar uma possível ação de não reverter esse processo, né, o que é que eles acharam por conta desse mecanismo? O que é que eles viram? Por que esse tempo é determinante? Né? Então, dentro desse período, né, que essa pessoa fica acima do peso, fica obesa, então, nesse período de tempo, em algum lugar desse caminho, né, há um processo que autoriza, né, a pessoa a continuar com aquele peso, ou seja, é como se um interruptor ele fosse ligado, né, a programação do nosso corpo fosse mudada. E tende as pessoas a ficarem acima do peso, tem uma maior dificuldade em reduzir o peso. Ou seja, o estudo mostrou que quanto maior o tempo que essa pessoa fica acima do peso, acontece um mecanismo, né, como se fosse um interruptor ligado, que faz com que essa pessoa, né, que está tanto tempo acima do peso tenha uma dificuldade grande em reduzir o peso